E aí, prevencionistas, hoje nós vamos trazer aqui um tema que é bem interessante. Nós vamos falar sobre São Pedro, o grande causador dos acidentes de trânsito e de trajeto e do caos que São Pedro traz às cidades, né? São Pedro foi um dos apóstolos de Jesus e, por ter a chave do céu, é dada a ele a responsabilidade sobre as chuvas. Ontem eu passei 7 horas preso no trânsito, vinha de Recife, chegando a João Pessoa, na entrada da cidade, e devido às grandes chuvas ficou o trânsito paralisado. Tentei sair por um outro caminho, não consegui, tentei retornar, não consegui, tentei sair da cidade, enfim, passei 7 horas preso no trânsito, e isso ocasionado pelas grandes chuvas que ocorreram, o grande volume de chuvas que ocorreram segundo os jornais aí. Então, nós podemos dizer que São Pedro é o grande responsável por esses alagamentos, né? Então, se temos que culpar alguém, vamos culpar São Pedro. Inclusive, quem quiser processar porque teve danos nos seus veículos, processa São Pedro, como ele tem a chave do céu. Com certeza, quando você for entrar, ele vai dizer, você já está purificado, porque você enfrentou o trânsito das grandes cidades. Entra direto. Isso eu lembrei até que foi o Uber lá de Recife que me disse que quem trabalha em Recife de Uber, ele já está purificado. Se ele tiver pecados, ele passa direto. E o que ocorreu ontem? Né? Alagamentos em vários pontos, 220 milímetros em 24 horas. E o engraçado é que as reportagens, eles sempre abordam a chuva como grande causador de transtornos. E alguns órgãos, como a Defesa Civil, diz que foi pego de surpresa. Então, isso deve ocorrer sempre, né? Porque esses alagamentos são normais, não só em João Pessoa, mas em vários lugares. E o que é que isso tem a ver com os acidentes de trabalho? Tem tudo a ver, né? Então, a manchete deveria ser, ao invés de alagamentos e chuvas intensas dão transtornos, e causam acidentes de trânsito e, consequentemente, de trajeto, deveria ser incompetência, corrupção e falta de investimento em estruturas, causam alagamentos e danos, acidentes e impacto na vida da população. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, 52% das obras federais estavam paralisadas em 2024. Isso causava um rombo de 9 bilhões de reais e mais 20 bilhões para retomar. Significa dizer que 1 em cada 2 obras estavam paralisadas por problemas de erros de estrutura, corrupção, desvio de verbas, sobrepreço. Então isso dá um impacto diretamente na vida das pessoas. E dentre as obras estavam também as obras relacionadas ao trânsito. Então tem obras em determinados locais de João Pessoa que já faz mais de 3 anos que está lá e não consegue concluir. Então isso causa um impacto. E eu vi muitos acidentes, capotamentos, batidas, acidentes com caminhoneiros. Então vocês imaginam, se o transporte rodoviário de cargas é a atividade econômica hoje que mais acidenta trabalhadores no trânsito caótico, com chuvas intensas e falta de investimentos, corrupção, desvio de verbas, não é a culpa de São Pedro, é a má gestão do dinheiro público. O pior, a gente vê coisas que são meio que incoerentes, né? A gente vê erros estruturais na elaboração dos projetos, onde um lado da pista tinha o escoamento que jogava água para o outro lado. Então você jogando daqui para esse lado que acabou alagando e depois retornou para o outro lado e aí não passava mais ninguém. Engraçado é que nós não aprendemos com os erros, né? E aí a gente precisa até citar o meu amigo Washington, que tem um projeto maravilhoso que fala da aprendizagem com os erros dos grandes acidentes, né? Então, todos os anos há alagamento e a gente diz que é São Pedro, mas ninguém aprende com os erros. E aí a gente precisa realmente fazer uma análise mental, né? Para entender que esse tipo de acidente não tem responsabilidade do empregador, mas na legislação o acidente de trânsito, de trajeto, ele é de responsabilidade da empresa pelo risco do negócio, e se houver morte naqueles capotamentos, a empresa vai ser responsável e
vai onerar o seu Fábio Sá. E se eu fosse engenheiro de segurança do trabalho, em havendo um acidente onde tinha uma estrada que não foi terminada, não tinha sinalização, tinha um desvio e o caminhoneiro passou direto e virou o caminhão, eu iria dizer a ele, acidente ocasionado pela falta de treinamento na direção, iria treinar o motorista? Isso é quase uma piada, né? Então é um pouco de indignação, né? É um pouco de interconectividade de riscos, é um pouco de trazer para a realidade que os acidentes de trajeto que ocorrem hoje, que matam motoristas, auxiliares de motoristas, motociclistas, que é a maior parte dos acidentes, não tem a ver com o trabalho em si dentro da empresa, eles ocorrem fora dos muros da empresa, e mobilidade urbana é de responsabilidade do Estado e não das empresas. Cultura de segurança, segundo a OIT, é a garantia de um ambiente de trabalho saudável e seguro, onde governantes, empregadores e empregados trabalham juntos por esse direito que é inegociável. Então, enquanto o Estado não faz sua parte, ele empurra a responsabilidade para os empregadores dos acidentes, alguém vai lá e diz que a culpa é de São Pedro, ninguém aprende com as lições e não resolve nada. Então fica aqui minha indignação, fica aqui meu pedido de que mudem a concepção sobre acidente de trabalho, que não é justo para o empregador nem para o empregado. Quem paga essa conta da incompetência são os empregadores, o empregado e a população em geral. Vamos pensar, vamos refletir.